Agora é pra valer. Começa aqui o BSTV Notícias, edição desta quinta-feira. Lembrando a você sempre, amigo, acesse o bstv.com.br. Fique por dentro das melhores, e bem apuradas informações, tanto do jornalismo como também entretenimento. Vale a pena você acessar bstv.com.br. E a gente começa com o pé direito, já voando, em céu de brigadeiro, na verdade, tempo bom aqui na Baixada Santista. E vamos aproveitar para falar do primeiro voo oficial, que os americanos dizem lá que foi dos irmãos Wright, Nós aqui torcemos pelo Santos Dumont, ou Santos Dumont, para quem preferir. Para nós foi o primeiro homem que voou com a máquina avião. Agora, para os americanos, foi os irmãos Wright. A gente vai acompanhar esse primeiro voo de avião nesse nosso seriado, na verdade. Vamos chamar de seriado. O que aconteceu com o mundo no século XX, logo no início do século XX. A gente acompanha agora o primeiro voo feito pelo homem com um avião, na versão americana, evidentemente, e vamos também acompanhar a primeira cobertura internacional da imprensa, a primeira cobertura da imprensa mundial a respeito de uma catástrofe ocorrida no ano de 1906, que foi o terremoto em São Francisco. Roda aí. 1903. O primeiro voo dos irmãos Wright. Versão brasileira, Lex. O arremesso de uma moeda decide. O irmão mais velho dos Wright, Wilbur, fez o primeiro voo a motor. Mas o sonho que se tornou realidade durou apenas 3 segundos e meio. Dayton, Ohio. Tudo começou aqui com um brinquedo. Enquanto as crianças Orville e Wilbur já estavam sonhando com isso. Mas eles ficaram no chão. Eles eram filhos de pastores e, como esperado, eles estavam sempre bem vestidos e eram bem comportados. Eles não bebiam álcool e não faziam juramentos. Voar era a paixão deles. Wilbur escreveu: "Eu acho que irá me custar muito caro e talvez a minha vida." Os pioneiros do voo ficaram no chão nesses anos, ou apenas alguns deles deram retorno. O conhecido fabricante de aviões como Otto Lilienthal pagou com a vida deles. Lilienthal bateu com seu planador. Os irmãos Wright disseram que os cálculos dele não estavam muito certos. Então, eles começaram a planejar desde o começo. Setembro de 1900. Dunas de Kitty Hawk. Os fabricantes da bicicleta fizeram seu primeiro voo na costa do Oceano Atlântico. A família deles, em Dayton, considerava o importante trabalho deles como um hobby. A família achou que, como eles haviam chegado à costa de Kitty Hawk, eles iriam se divertir juntos. Eles acharam que seriam umas férias. Os irmãos Wright construíram alguma coisa além do primeiro avião deles. Eles testaram seu planador, que mais parecia um dragão em uma corrente de vento. Eles chamavam a corrente de vento de caixa mágica, porque abriu o segredo de voar. Verão de 1902. O objeto voador deles ainda não tinha motor, mas era controlado no ar. Os irmãos Wright tiveram coragem de sair na frente de seus rivais. Retornando a Dayton, os irmãos fizeram outros experimentos. Eles ganhavam dinheiro consertando bicicletas.
O motor e a hélice eram as paixões deles. Eles terminaram na primavera de 1903. Muitos acharam que duas pessoas que consertavam bicicletas tiveram muita sorte por solucionarem o segredo de voar. Na verdade, eles precisavam de 6 anos para entender as regras de voar. 17 de dezembro, dia do teste em Kitty Hawk. O tempo ficou ruim. Às 10h35 da manhã, o momento havia chegado. Era a vez de Orville. O Wilbur teve a chance no dia 14, mas seu voo durou apenas 3 segundos e meio. Agora era a vez de Orville. Com o ancoradouro liberado, o avião entrou em uma corrente de ar. Não ultrapassou 11 ou 12 quilômetros por hora. Ele decolou e voou. Ele voou 36 metros em 12 segundos. 12 segundos a caminho das estrelas. Naquela manhã, o sonho de um homem havia se tornado realidade. Essa foto capturou o momento. Telegrama para a família. Nós voamos 57 segundos. Voltaremos no Natal. Bem, eles disseram que iam fazer e fizeram. E quando eles diziam que iam fazer alguma coisa, eles faziam. A família esperava que eles fizessem o que haviam prometido fazer. Verão de 1904. O avião conseguiu voar mais de 5 minutos. Os irmãos Wright haviam convidado os repórteres também. O avião deles ficou no chão. Silêncio. Foi muito desapontador. Voar ainda era um milagre para as pessoas. E eles não acreditavam que eles pudessem voar. Os europeus ganharam as honras. O homem chamado Alberto Santos Dumont foi o pai da aviação. Ele fez seus 300 metros de saltos aéreos em público. Algum europeu bravo e destemido estava voando sem controlar a máquina. Eles arriscaram muito porque eles sabiam muito menos sobre aviação do que os irmãos Wright. Agosto de 1908. Os irmãos Wright se apresentaram novamente em público. Na França, Wilbur mostrou ao mundo o que significava voar. Mais alto, mais rápido e mais longe do que qualquer outra pessoa. A humanidade tentou voar por mais de 1000 anos e esses homens comuns conseguiram. Eles terem o conhecimento já era algo inacreditável. Um mês mais tarde, exibição do avião em Fort Myer. Orville voou na frente de alguns visitantes importantes. O ministro da Defesa dos Estados Unidos comprou o avião por $20 mil. Após o sucesso, uma catástrofe se seguiu. Orville caiu com um passageiro. O primeiro passageiro da história morreu. Mas Orville conseguiu sobreviver. Wilbur ficou muito abalado com o acidente do irmão. Ele pensou que se ele estivesse lá, aquilo não teria acontecido. Os irmãos Wright voam mais alto. Eles, que deram asas à humanidade, tornam-se estrelas internacionais. O trabalho deles foi qualificado por anos a fio de sucesso. Exatamente da maneira como eles haviam construído aviões com a ajuda da corrente de ar e teste de voo, as pessoas mais tarde construíram seus aviões na mesma maneira até o 777, que foi exclusivamente projetado por computadores. Os irmãos Wright fundaram a produção do avião. Tudo que veio depois deles foi muito mais fácil. Orville Wright com seu sobrinho 20 anos depois de Kitty Hawk. Ele nunca esqueceu esse brinquedo.
1906. Terremoto em São Francisco. Versão brasileira Lex. A costa oeste da América sofreu terremotos. A primeira prova moderna dessas forças naturais destruiu uma metrópole, São Francisco. A vida foi construída sobre fundações estáveis. São Francisco hoje é uma metrópole próspera, mas na virada do século ainda era uma grande cidade. Grandes nomes realçavam a reputação de São Francisco. Em abril de 1906, Enrico Caruso, famoso tenor do Velho Continente, veio visitar a jovem cidade. Caruso deve ter sido impressionante. Ele veio, ficou no palácio e encantou a cidade. Após uma tensa expectativa, Caruso foi confirmado. Na noite antes da catástrofe, 17 de abril de 1906, ele cantou a ópera Carmen no Metrópolis. Após a noite fabulosa, a cidade acorda lentamente. As pessoas começavam suas rotinas diárias. Raffaello Paolinelli era proprietário de uma quitanda bem-sucedida. Sua filha, Cora, que havia nascido na virada do século, estava com 6 anos. Meu pai descia para o mercado regularmente para comprar verduras e legumes. Minha mãe perguntava por que ele saía tão cedo. Meu pai dizia que ele tinha muito o que fazer. Às 5h12 da manhã, a terra tremeu. Eu lembro como a casa toda estava em chamas. Eu estava na minha cama quando, de repente, um solavanco rachou o quarto ao meio. Eu lembro dos gritos de minha mãe dizendo: "É o fim do mundo." Foi o maior terremoto que já ocorreu numa cidade moderna. O pesadelo durou 48 segundos. Eu fiquei morrendo de medo. Todos estavam com medo de outro terremoto. A cidade acordou sob pilhas de ruínas. Apenas um esqueleto permaneceu em pé, que foi o da prefeitura. A força do terremoto chegou a 7,9 na escala Richter. A destruição foi igual à força de 6 milhões de toneladas de dinamites. Palace Hotel. O terremoto atinge Caruso aqui. Ele foi para a janela e bateu no peito para verificar se sua voz estava em boas condições. O tenor tão esperado deixou a cidade no mesmo dia. Ninguém poderia ter estimado as consequências do desastre. Entretanto, a tragédia não havia terminado ainda. Mais tarde, tremores causaram mais danos. O fogo tomou conta. As pessoas de São Francisco achavam que poderiam lutar contra o fogo, mas eles não sabiam que as chamas queimariam por 3 dias e 3 noites. Os bombeiros não puderam fazer nada. Não havia água suficiente para apagar o fogo porque o terremoto destruíra os aquedutos. O escritor Jack London mais tarde descreveu a ira do fogo por toda a cidade onde ele nascera. Em menos de 12 horas, metade do coração da cidade havia sumido. Os bombeiros tentaram impedir o fogo com dinamite. Eles explodiram ruas de casas para atuar como uma barreira para prevenir que o fogo se alastrasse. Eles explodiram muitas casas, mas as cinzas quentes das explosões voavam pelo ar e incendiavam outras casas. Muitos morreram dormindo quando as paredes e os tetos caíram sobre eles. As equipes de resgate encontraram vários sobreviventes, mas eles não podiam ajudar. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Na entrada, uma mulher com um garotinho de uns 7 anos, eu acho. Eles ficaram presos no meio do caminho. E todos tentaram libertá-los, mas não conseguiram. Eles sabiam que o fogo logo os engoliria. Então a mãe pressionou o rosto do filho de 7 anos contra a parede. Assim, pelo menos, ele não veria chamas. Eles não conseguiram escapar.
O fogo queimou por dias. A única chance que as pessoas tiveram foi encontrar refúgio nas montanhas de São Francisco. A mãe de Cora Luchetti, com seus filhos, se juntou à fila de pessoas sem casa que marchava. Todas as pistas do pai deles haviam se perdido desde a madrugada do terremoto. Do topo, nós podíamos ver claramente a cidade em chamas. Nós dormimos nas montanhas e a noite toda caíam papéis chamuscados sobre nós. O mundo assistia perplexo à catástrofe. O fogo começava de novo, mas as equipes de resgate continuavam a busca por sobreviventes e fizeram uma terrível descoberta. À noite, os saqueadores atacavam. Roubavam as alianças de mulheres mortas. Se não conseguissem, cortavam o dedo fora. A ajuda finalmente chegou. Soldados marchavam para manter a ordem e a segurança. Eles identificavam os saqueadores na hora. Quando os soldados marchavam, não havia tempo para se preocuparem com as vidas dos saqueadores. Simplesmente atiravam e jogavam seus corpos no fogo. A equipe de resgate encontrou 500 corpos embaixo das ruínas. As vítimas da catástrofe foram enterradas temporariamente nos parques da cidade. Mas os mortos não poderiam encontrar o descanso eterno. Os cachorros uivavam nas ruas. Eles estavam famintos também. Eles também passavam por uma situação difícil. O cheiro os atraía, então eles começaram a cavar os corpos. Em um dos campos de refugiados, Cora Luchetti ainda esperava pelo pai. Uma tarde, a família viu o furgão do pai à distância. O furgão se aproximou e um estranho estava sentado atrás. Minha mãe ficou nervosa e disse que meu pai estava com problemas. Ele havia sido morto na cidade. 10 dias depois do desastre, o primeiro bonde começou a rodar nas ruas de São Francisco. A cidade sobrevivera à tragédia. Eles desceram a rua Market e sinalizaram ao mundo que a cidade não estava morta, estava crescendo de novo. Em menos de uma década, os cidadãos de São Francisco construíram uma nova cidade. O mundo visitou a cidade. Em 1915, foi a anfitriã da Feira Mundial. O terremoto parecia ser uma lembrança ruim, mas a cidade sabe que um terremoto assim, um grande, pode acontecer a qualquer hora. Essa foi mais uma parte da nossa série Almanac do Mundo, que você acompanha com exclusividade aqui na BSTV. Acesse bstv.com.br. E este é o BSTV Notícia. Nós vamos para um rápido intervalo, já já estaremos de volta. Voltamos com o BSTV Notícia. Daqui a pouco nós teremos uma entrevista com o secretário responsável pela segurança de Peruíbe e também pela defesa social, Major Dutra. Não perca tudo sobre o que ocorreu no litoral norte paulista, como também as ações preventivas da prefeitura da cidade de Peruíbe com relação à estrada do Guaraú. É uma estrada que liga o centro da cidade ao bairro do Guaraú. Houve lá alguns trabalhos preventivos já realizados há algum tempo. Você vai ficar por dentro dessas ações preventivas da cidade de Peruíbe e falarmos também do perigo que é e o que houve no litoral norte de São Paulo. Agora nós vamos para uma reportagem, né, uma série que é da série de reportagem O Brasil Visto do Chão. Nós vamos acompanhar um encontro de Folia de Reis que aconteceu e acontece, na verdade, anualmente na cidade de Ribeirão do Sul, no estado de São Paulo. Acompanha comigo. De dezembro, quando o galo
noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, ai que nasceu menino Deus, numa noite de Natal, ai, ai. Em Belém cantou o galo, ai meu Deus, o que seria, ai que nasceu menino Deus, filho da Virgem Maria. Em Belém cantou um galo, ai meu Deus, o que seria que nasceu menino Deus, filho da Virgem Maria. Ai, ai. Os 3 reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Os 3 reis, quando souberam, viajaram sem parar. E cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Ai, ai. Estrela é aquela que nos traz alumiando, é o menino Jesus que nos traz acompanhando. Estrela é aquela que nos traz alumiando, é o menino Jesus que nos traz acompanhando. Ai, Deus nos salve a casa santa, onde é sua morada, onde mora o carismento e a hóstia consagrada. Deus nos salve a casa santa, onde é sua morada, onde mora o carismento e a hóstia consagrada. Ai, ai. Salve a casa santa, onde é sua morada, onde mora o carismento e a hóstia consagrada. Deus salve a casa santa, onde é sua morada, onde mora o carismento e a hóstia consagrada. Ai, ai. So
voltamos com o BSTV Notícias e agora aquilo que nós prometemos, né? Nós temos aí uma exclusiva com o Major Dutra da cidade de Peruíbe, onde foi perguntado e questionado a respeito do que aconteceu de fato no litoral norte de São Paulo. E essa confusão que fazem, né? Olha, todo o litoral está comprometido porque tem enchente no litoral todo, e não é bem isso. Na verdade, o litoral norte é uma região do litoral de São Paulo. A cidade de Peruíbe, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos e até o próprio Guarujá, Cubatão, fica na Baixada Santista, que é o extremo do litoral norte. É o chamado litoral sul. É importante a gente colocar essa questão, porque muitas pessoas que não são da região acabam confundindo e achando que está todo o litoral de São Paulo com problema. Infelizmente, o litoral norte sofre lá com mortes, né? Famílias, centenas de famílias desabrigadas, e a gente está irmanado, né? E evidentemente, com muito pesar pelo que aconteceu. Mas no litoral sul, as cidades estão normalmente, as pessoas continuam visitando normalmente, apenas para esclarecer vocês. Vamos então à entrevista com o Major Dutra, e daqui a pouquinho a gente volta para mais um papinho com você. Major Dutra, como é que o senhor analisa o que aconteceu em São Sebastião, enfim, no litoral norte paulista? É uma situação muito grave, né, Tuca? Na verdade é assim, a precipitação pluviométrica que houve, né, todos, já é conhecimento de todos, né, foi 3 vezes mais da prevista para o mês. Né, 600 milímetros é uma coisa muito, é uma precipitação muito alta, muito alta. Só para ter mais ou menos uma comparação, quando nós tivemos em Peruíbe, né, as enchentes, né, foram praticamente 8 enchentes seguidas aí, né, 8 situações seguidas, nós tínhamos naquela época lá, foi coisa de 180, 200 milímetros, 220 milímetros de precipitação. Um terço do que houve lá no litoral norte, nesses dias atrás aí. Então é uma situação muito grave, não tem outra explicação senão o encharcamento da terra, né? A terra ela vai absorvendo, e ela chega no limite, ela é até um termo que a gente até usa, né, para explicar isso até em cursos aí de defesa civil, né? Você coloca uma farinha, você põe um pouco de água, ela continua densa, você põe um pouco vai chegar uma hora, ela vai ficar praticamente líquida. Ela não vai sustentar, ela vai, como é que fala? Liquefazer, literalmente, né? Então toda aquela terra, né? E normalmente existem rochas por baixo daquela terra, daquela camada de terra, né? Existe a rocha e a camada de terra que cobre aquele maço, né? Aquele maciço de rocha. Vai infiltrando, ela, entre aspas, essa terra também vai liquefazer. Ela vai começar a desmanchar, né? Quanto mais árvores tiver, vegetação, que enraizar e segurar essa terra, melhor. Aí nos pontos baixos, evidentemente, a água acumula, né? Sim. E o risco também dos deslizamentos, que muitas vezes a água não chega, mas chega pelo barro, pela lama que invade as casas e provoca. Nós tivemos até a data de hoje perto de 50 óbitos, né, 50 mortes, aproximadamente 30 pessoas que ainda não foram localizadas podem estar dentro desses 50 mortos, porque não houve condições de identificar todas as vítimas, né? Pode ser que esses 30, 26 ou 30 estejam entre os 50, dado ao estado já que passou muitas horas, então fica difícil até digital, né, Major? A cada hora que passa, na verdade, fica mais difícil, né? A esperança ela vai diminuindo, né? Mas assim, ainda o próprio pessoal que está lá, né? A Defesa Civil do Estado de São Paulo está toda lá, o próprio governador está lá, o presidente esteve lá, né? Então existe assim um número aproximado que eles estão prevendo ainda de vítimas, né? De pessoas que ainda estão desaparecidas. Mas ainda é um número e pode aumentar bastante. O litoral norte, inclusive, houve lá muito deslizamento, fora a inundação nos locais baixos, deslizamento. Peruíbe, me parece que fez a lição de casa já há alguns anos, a gestão do prefeito Luiz Maurício, orientado pela Defesa Civil,
do Estado fez alguns trabalhos, a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas antes, eu gostaria de fazer um alerta aos telespectadores. Quando a Defesa Civil coloca alguma chamada, alguma atenção de emergência, não só os moradores, habitantes, visitantes, bem como as autoridades, né, constituídas, devem dar atenção. E me parece que a Defesa Civil já havia chamado a atenção do Litoral Norte a respeito dessa possível, né, desse possível temporal que acabou caindo, mas ninguém tomou providência. O pessoal aguardou como se aguarda o horóscopo do dia. Olha, peixes, dia propício. Tem uns que acreditam, outros que não. Agora, a Defesa Civil, quando ela faz o alerta, ela está embasada em estudos técnicos, sim, né, Major? Sim. E assim, houve um grande avanço, né, de uns tempos para cá, apesar que o governador falou da troca dos radares, e nossos radares estão defasados, são radares da década de 60, mas eles são muito eficazes ainda. Então os estudos, a análise técnica, né, e hoje tem, né, a própria informática, a informatização, ela traz para nós uma certeza bem maior do que vai acontecer. Então, se a Defesa Civil emitiu os alertas, se você de repente cadastrou, tem lá, recebe um alerta via celular, tenha cautela, porque pode atrasar alguns minutos ou pode adiantar alguns minutos, algumas horas, mas a situação vai acontecer, vai. Então, isso a gente tem a confiança nesses alertas, nessas previsões, tornou-se muito mais confiáveis. Né? Antigamente, às vezes, o pessoal falava, havia uma série de outras ocorrências e, de repente, até desviava. A gente tem isso também aqui. Já houve previsões e não ocorreu. Mas por quê? Assim, houve um alerta, em seguida eles dão novamente o alerta, o quê? Olha, está desviando, ela vem pelo mar tal, e às vezes desvia por trás. Né? Ela passa por trás da nossa cidade e acaba não afetando a parte a zona urbana, vamos dizer assim. Ela pega mais a área de área rural, aí essa área mais afastada. Né? Mas não que ela não ocorra. Né? O evento em si, ele vai acontecer. A população do Litoral Norte, por exemplo, tem uma grande parte da população que moram em morros, na verdade, né? Elevações grandes. Não é o caso aqui de Peruíbe, mas eu lembro quando surgiu o primeiro pequeno deslizamento, isso aí é questão aí de uns 15, 16 anos, e foi observado, nós levantamos drone lá na época e tal, um pequeno, né? E depois de alguns anos, veio a haver aquele deslizamento grande, o prefeito Luiz Maurício tomou as medidas junto ao governo do estado, pegou lá, as obras ainda continuam. Naquele ponto que houve o deslocamento das pedras, né? Aquele ponto está estável, aquele ponto já estabilizou, já está feito. Nós estamos agora, um outro ponto ali é o mais crítico, né? A parte vamos dizer assim, do morro, né? A parte do morro já foi estabilizada, falta aquela parte onde está tendo aquele segpare, o estreitamento de pista ali, a gente fala no KM 2.4, né? da estrada. Naquele local falta aquela parte. Também, eu falo, às vezes a análise de repente do leigo, né? Assim, a aparência pode parecer uma coisa, né? Mas está estabilizado, a empresa está cuidando, já foi feito todo um jateamento, departamento de obras, a Secretaria de Obras aí está 24 horas também antenada, então não tem, ali já está também numa fase já de término ali. Logo também vai por aquela camada, né? Praticamente uma tela, né? E replanta toda um tipo de vegetação lá, ela enraiza e volta. A própria vegetação acaba voltando a dar estabilidade ao terreno. E nós mantemos também, na cidade de Peruíbe, né, câmeras de monitoramento de toda a estrada, pelo menos nos 2 pontos principais. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, Major, desse monitoramento, da importância do monitoramento. A Prefeitura de Peruíbe, sempre que há uma chuva um pouquinho mais grossa, vamos chamar assim, né, numa quantidade maior, monitora com mais vezes, né, mais vezes com uma continuidade maior,
E acaba muitas vezes dizendo, olha, não é conveniente você usar a serra agora e tal. Muita gente não gosta. Mas infelizmente... Isso é importante e tem que ser obedecido, né, Major? Não tem como. Você me permite, Tucá, é só um breve histórico aí da nossa Defesa Civil. Quando nós assumimos, né, quem tocava a Defesa Civil e tocava, na verdade, aqui, era uma diretoria, não uma secretaria, né? Era o FIT, né? O Alessandro Mingroni, é isso? O FIT, o famoso FIT. Não, o FIT não. É o FIT. O FIT não é Alexandre Mingroni. Mingroni aí é o Kiko. Estou confundindo. É o FIT. O FIT, né, ele tocava, era ele e mais 2 GCMs. Né? E a gente até falava assim, a Defesa Civil, ela é uma Defesa Civil de boletim oficial. Ela estava só no boletim oficial. Né, nomezinhos lá elencados no boletim. Quando nós assumimos, montamos uma equipe de Defesa Civil. Na época eu era coordenador de Defesa Civil e nós tínhamos aí o efetivo de meia dúzia, 7 agentes operacionais que colaboravam com a gente e faziam todo esse trabalho de Defesa Civil. A coisa foi andando. Hoje a gente tem aí o Ricardo Sobral como coordenador da Defesa Civil e nós temos aí 9 agentes da Defesa Civil. Durante esse período aí de 6 anos aí já para 7 anos aí de gestão Luiz Maurício, né, foram feitos cursos, eles foram atualizados, então é uma equipe hoje especializada. Recebemos equipamento, na época uma emenda era deputado estadual, né, Coronel Telhada, hoje deputado federal, mas ele transferiu para a gente um kit, né, uma L200, uma viatura traçada, uma viatura boa realmente para o tipo de serviço que vai fazer, gerador, refletor, ou seja, foi um kit de equipamentos que a gente só foi possível a gente receber porque nós tínhamos essa equipe. E nós, não é só ter a equipe, mas a equipe funciona. Então nós temos não só a estrada, mas nós temos alguns pontos em Peruíbe que é feito monitoramento 24 horas. A nossa Defesa Civil, ela trabalha 24 horas. Né? Nós temos equipes aí e vara à noite, das 19 às 7, está aí trabalhando. Se tiver algum alerta, quem vai acionar, vai dar o start aí para acionar todo mundo. E um bom esclarecimento, a BSTV ela chega longe, né? Porque ela vai pela NET, ela vai pela Claro, às vezes você é de uma outra região, você é da capital, né? Capital paulista, ou em outra região do país. O litoral sul, Baixada Santista, não tem nada a ver com o litoral norte, em termos do que está acontecendo hoje no litoral norte. Então, apenas um esclarecimento, eu vi, infelizmente, alguns veículos de comunicação generalizando, olha, não vão para a Baixada Santista. Baixada Santista é uma região, litoral norte é uma outra completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui da cidade de Peruíbe, e daqui para a cidade mais próxima do litoral norte, nós estamos aí a 130, 150 quilômetros quase. Por aí. Então, só esse esclarecimento, para você que às vezes ouve, né, a Baixada Santista, na verdade não é a Baixada Santista. O problema foi um problema localizado no litoral norte. Infelizmente, né, cidades lá do litoral norte sofreram com essa inundação, 600 milímetros de água numa cidade, na outra 400 e tanta. Choveu, na verdade, em 24 horas no litoral norte, nessas regiões, 3 vezes mais do que choveria durante todo o mês de fevereiro. E o que a gente está fazendo aqui é um esclarecimento com o Major Dutra, uma pessoa que já viveu e vive muito a questão da Defesa Civil para levar segurança a moradores, visitantes, né, as pessoas que frequentam a cidade de Peruíbe, bem como a Baixada Santista. Também um esclarecimento do que ocorreu no litoral e dos trabalhos preventivos que foram realizados aqui na chamada Serra do Guaraú, Estrada do Guaraú, né, que liga o centro da cidade de Peruíbe até o bairro do Guaraú. É uma serra também que exigiu muita atenção, foi feito um preventivo alguns anos passados, né? Eu acredito que houve aquele deslizamento, faz o quê? 6 anos, 5 anos? Foi 20, né? 19, 20, acho. 18, 19, 18, acho. Foi logo no começo do mandato, né? Eu acho que foi 18, se não me falha a memória.
agora está falhando. Aí houve todo estudo de engenharia, o Estado, até o governo federal na época também. Foi num primeiro ponto, onde hoje já está consolidado, foi feito todo uma retenção ali, também estava, praticamente a mesma situação desse e está para fazer agora o 2.4, né? Que também precisava fazer toda lá uma barreira de concreto ali para poder segurar. E também, a nossa estrada é uma estrada já uma certa idade, né? Eu sempre falo, é uma estrada no meio de uma floresta, né? Ela cortou uma floresta e a gente tem o quê? Existe muitas árvores ali antigas, né? Então não é só, às vezes fecha a estrada, né? Mas fechou a estrada, não está chovendo. Ventos fortes, então pode acontecer de cair uma árvore, coisa do tipo, embora haja também essa manutenção, a gente está olhando as árvores e podem ou não... A árvore cai até no meio da cidade, né? Eu vejo o Jardim de São Paulo. Tem coisa e não dá para... Eu morei muito tempo no Jardim de São Paulo, morei em Moema, né? Os jardins, principalmente a parte de jardins, próximo a Paulista lá, o que cai de árvore, vitimada de cupim, doença de raiz... Também. Então você estaciona teu carro lá, tranquilo, começa um temporal, todo mundo tira o carro da rua, porque sabe que uma árvore pode a qualquer momento tombar. Agora imagine uma floresta, né? Você tocou no assunto, né, do litoral norte, mas assim, nós temos uma característica aqui pelo menos na área urbana, de pouco morro. Né? A gente praticamente só tem o Itatins, né? E graças a Deus nós não temos moradores e residências de risco, né? O problema realmente é tanto em cima do morro como no pé do morro, né? Se deslizar, a coisa complica. Né? E algumas residências lá no litoral norte, né, sofreram com isso, principalmente São Sebastião, né? Porque quando desce levando tudo. É uma coisa muito... A velocidade, a força da água e o peso, né? Muita. De rocha e tal. É uma... Como é que fala? É uma sopa, né? Major, no caso, por exemplo, de uma catástrofe realmente, que torres de celular desabem e tal, não tem essa comunicação com o celular. Existe um trabalho da Defesa Civil com os radioamadores da região, os chamados PY e tal, tem um trabalho realizado com a sociedade, com relação ao radioamador, por exemplo? Agora você tocou no assunto, eu vou praticamente, não sei se é de conhecimento de todos, mas assim, nós temos o COMPDEC, é a Coordenadoria Municipal de Defesa e Proteção, COMPDEC, Defesa e Proteção à Vida. Nós, na verdade, temos os NUPDECs, que seriam os núcleos. Nós temos a Ordenadoria e os NUPDECs seriam os núcleos de proteção à vida da Defesa Civil. Esses núcleos, sim, seriam esses radioamadores, seriam grupos da sociedade, como é que fala? De determinado local que pode trocar essas informações com o coordenador da Defesa Civil. Vamos lá, amanhã a gente cria um NUPDEC lá do Guaraú. Né? Então, essas pessoas... Passa frequência com o pessoal... elas passariam a fazer cursos... QAP, QRV lá nesse canal. Vão ser instruídos, vão fazer cursos na Defesa Civil, vão ser trabalhadas, né? Instruídas para quê? Para que saibam captar essas informações e repassar para a gente. Né? Nós temos, a gente fala muito, né, de chuva e tal, mas nós temos a maré. Né? E é um problemaço nosso também. Né? Há 2 anos atrás, mais ou menos, que a Defesa Civil criou um programa também para cuidar de marés. Junto com a faculdade lá de Santos, a Santa Cecília. Eles têm um trabalho lá de manutenção, de medição de maré, de índice de maré. Justamente. Marés, né? Entendeu? Então eles já têm um estudo lá. Santos tem um estudo bem aprofundado sobre isso. E é uma coisa que nos afeta muito. As ressacas, tivemos problemas, né? O último grande incidente que a gente teve aí foi da ressaca, né? Destruiu uma parte lá da Mário Covas, né? Que veio, além da chuva, a própria ressaca, a própria maré, juntou as duas ali e acabou levando parte da Mário Covas, né? Da Avenida Mário Covas. Então é também uma luzinha que tem que acender. Havendo esses NUPDECs, né?
vamos lá, vou citar um, poderia criar um NUPDEC de pescadores, um NUPDEC de moradores do Guaraú, NUPDEC lá do Barra do Una, né? Então seriam núcleos e passariam essas informações para o coordenador, para a Coordenadoria da Defesa Civil. Major Dutra, eu quero agradecer a sua participação no nosso telejornal e nós voltamos aos nossos estudos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Obrigado aí. Aí foi o Major Dutra, né, esclarecendo o que aconteceu no Litoral Norte e um exemplo que Peruíbe deu com relação a obras, né, que já faziam previsões que poderia ocorrer também no Litoral Sul, especificamente na cidade de Peruíbe. Mas foram feitas obras, né, na Serra e tudo está transcorrendo normalmente na cidade de Peruíbe, sem problema nenhum. Eu quero agradecer a tua audiência, você telespectador aqui da BSTV e em especial ao BSTV Notícia. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Até.